parou para pensar que talvez não seja você que está cansado efetivamente? Você pode até estar, mas não é isso. Mas é o ambiente que você vive, porque tá tudo mais difícil, tá tudo uma merda. O Brasil, nesses próximos 3 meses, ele vai passar por um período de tempestade. Geralmente ele acontece, mas a gente esquece, a gente vê as pessoas não falarem disso. Ainda mais agora com a prisão do Maduro, isso aí vai rodar umas 2, 3 semanas provavelmente. E qual que é a ideia? Nos próximos 3 meses, dentro do que eu consegui fazer de predição, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, que é planejamento, o Brasil tende a ficar mais caro, ele vai ficar mais quente, vai ficar mais barulhento por causa do carnaval, e emocionalmente e economicamente ele fica mais instável. E hoje eu quero mostrar para você provavelmente o que vai acontecer dentro do que eu planejei e principalmente o que você pode fazer para mudar isso de maneira inteligente, de maneira realista. Porque a gente precisa disso. A primeira coisa que a psicologia me ensinou é uma coisa simples que é você não controla todo o cenário, você controla o seu repertório, ou seja, as suas ações diante daquele cenário. Então eu só posso tentar predizer um cenário de maneira mais pontual. O Skinner ele dizia mais ou menos o seguinte, que todo comportamento é em função do ambiente. Quando o ambiente muda, a gente muda. Então, por exemplo, juros mais altos ou contas mais altas, né, um custo de vida maior e tudo mais, ele faz com que a gente quebre, não por uma falta de vontade, mas por uma falta de estratégia. Não por falta de motivação, mas por falta de um sistema de comportamentos que nos deem a base necessária. E aí, novamente, não é sobre prever o futuro. É sobre a gente poder não reagir no automático, a gente ter mais intencionalidade nas coisas, ter mais clareza sobre o que a gente quer fazer. O que eu avaliei aqui? O que vai tender a acontecer nos próximos 3 meses do Brasil? Primeiro, juros altos fazem com que tudo fique mais caro. E isso para o cérebro aumenta toda a nossa ansiedade. Você tem IPTU, IPVA, conta de matrícula de escola, conta de matrícula e renovação de um monte de programas que você fez. Você tem cada vez mais inflação, então você começa a ter cada vez mais conta. E essa conta ela aumenta a tua ansiedade, e a ansiedade reduz o teu horizonte de tempo e poder de decisão. Vão empurrando as pessoas para escolhas de curto prazo, para o alívio imediato, para o prazer imediato. Que é o que o Daniel Kahneman trazia para a gente. Né? O Daniel Kahneman ele mostrou que sobre estresse e incerteza, o cérebro ele entra em modo rápido, sistema 1. Ele é mais impulsivo, ele é reativo. Eu diria até que ele é míope, porque ele não está enxergando direito o que está acontecendo. Ele só enxerga o que está aqui. Ele não consegue olhar lá para frente. E esse é um trabalho que nós temos que fazer. Qual é o efeito disso? Quando a gente começa a ficar muito impulsivo, a gente tem mais compra emocional, mais parcelamento ruim e uma sensação de que está sempre correndo atrás do próprio rabo. Você está sempre correndo atrás do próprio lugar. Ou correndo no mesmo lugar. E bom, dá para mudar isso. Eu vou te explicar como ao longo desse vídeo. A segunda coisa que eu previ, óbvio, né? Parece até que eu sou mandiná, mas não. O que a gente tem de esperado é que você tenha um clima mais extremo, você tem mais calor. Calor excessivo ele faz com que a gente tenha menos energia. Isso é fato. Você estando no ambiente que você está com mais vibração molecular, com mais energia dispersada, principalmente por causa do carnaval e tudo mais, a gente vai chegar nesse ponto também, você piora o seu foco, você tem aumento de irritabilidade, você tem menos tolerância à frustração. São coisas que, por exemplo, para mim que moro em Brasília, que fica quente e seco, se você não se hidratar, você vai ter dor de cabeça, você vai ter estresse, você vai ter irritabilidade. Então, entendendo que qual é o clima que vai ter na sua cidade, você consegue se proteger melhor. A galera que mora no sul, que sabe que vai ter aquela tempestade, chuva, não sei o que, o que elas podem fazer para melhorar? É isso que a gente tem que ter em mente. Que eu preciso prever um pouco o meu clima para saber como me regular em cima disso. Eu preciso entender o que vai acontecer lá na frente para poder fazer coisas agora, no curto prazo, que me construam uma base sólida para resistir lá na frente. O carnaval, a mesma coisa, que é o nosso terceiro tópico aqui, que é um ambiente mais barulhento. Quando o mundo fica cada vez mais instável, né, o volume da informação aumenta, você tem informações que não informam, né, que só desgastam você. Isso com carnaval, isso com pré-eleição, você já vai ver um monte de brigas nesse momento,
Nós já estamos tendo aí com o Maduro preso. Quanto mais coisas barulhentas, mais você vai consumir coisas do algoritmo de maneira errada, notícias constantes, os especialistas que antes eram especialistas de Natal, do cristianismo, da ceia, de não sei o que, agora são especialistas geopolíticos, historiadores, de relações internacionais, eles sabem tudo. E toda hora que você escuta um especialista dizendo tudo ao mesmo tempo, você se perde. É por isso que eu, como especialista apenas em psicologia, não foco nessas informações. Eu não tenho esse conhecimento. Eu não vou falar sobre a importância da prisão do Maduro, ou como isso pode ser ruim ou bom. Não, isso não importa. Eu não sou especialista climático, eu só entendo de como o clima afeta a nossa cognição. Então eu não vou falar o clima em si, eu vou falar do calor, do frio, como essas informações chegam até nós por vias sensoriais e como isso nos afeta. Porque, mais uma vez, se toda hora você está escutando especialistas diferentes sobre assuntos diferentes, é só ruído, é só barulho. E é nesse tipo de cenário que eu fui olhando o que poderia acontecer, que a motivação ela quebra. Porque não é sobre a sua motivação, é sobre hábitos que podem te proteger. Não são hábitos mirabolantes, não são coisas extravagantes, são coisas simples, pontuais, que te permitem ficar um pouco mais na defensiva, sobreviver e atacar quando necessário. Quase tal qual um boxeador. Se defende, acompanha um padrão, identifica o padrão e dá um contragolpe ou coisas do tipo. Então a principal coisa que eu aprendi com a psicologia foi avaliar o ambiente e depois a minha força de vontade. Entender o contexto e depois as reações que eu tenho diante dele. E é por isso que eu separei 4, e apenas 4 comportamentos que você pode usar. A primeira coisa é um orçamento mais enxuto. O que isso quer dizer? Não é o orçamento perfeito, é um orçamento que ele cria ele cria atrito com as decisões ruins. Uma revisão a cada 15 dias. Um corte pequeno por semana. Não precisa cortar tudo de uma vez. Isso é péssimo. Você não vai pegar seu custo de vida e diminuir todo de uma maneira intensiva. Você vai sentar inicialmente, vai olhar os teus extratos, vai ver qual é o padrão de consumo que você tem. E nas próximas 2 semanas, na próxima semana, você vai fazer um pequeno corte. O que dá para reduzir aqui? Na segunda semana, outro corte. E aí você faz o levantamento daquela segunda semana. Daquelas 2 semanas que passaram. O que eu consegui melhorar aqui financeiramente? Então eu vou reduzindo as minhas respostas mais impulsivas. E vou aumentando o custo lá na frente. O que eu estou ganhando lá na frente? Esse hábito, onde eu tenho um orçamento de atrito, ele serve para eu poder me proteger. Então a cada 2 semanas, é uma coisa que eu e a minha esposa já começamos a fazer isso, a cada 2 semanas a gente senta, revisa as contas, faz o levantamento e coloca um teto. Quanto que eu quero gastar? Um exemplo prático, ontem nós fomos no shopping, jantamos e fomos lá brincar naqueles Magic Games, Hot Zone, coisas do tipo. E eu falei, eu tenho um cartão aqui que tem um pouco de crédito. Quanto que a gente vai gastar? Vamos gastar com 3 brinquedos. Então eu escolhi o meu, escolhi um para minha filha e escolhemos um para ela. Ponto. Sobrou crédito, podemos repetir a dose daqui a 2 semanas, 3 semanas, um mês, sem precisar colocar mais crédito no cartão. Então quando a gente entende que olhar para as finanças de maneira mais pontual, com mais segurança, com mais previsibilidade, te permite poder fazer certos enxugamentos. Mesma coisa livro, uma coisa que eu coloco para os meus clientes. Eu parei de comprar livro porque agora eu só compro livro a cada 3 livros lidos. Então eu reduzo aquele custo imediato. A não ser que seja um livro que esteja numa boa promoção. E ele realmente faça sentido com aquilo que eu quero evoluir, aquilo que eu quero conquistar. Então eu vou construindo isso. O nosso segundo hábito que a gente resolveu mudar é o nosso crédito. Se essa parcela sobrar, ela vai gerar uma quebra? Se sim, então eu já sei a minha resposta que eu não compro aquilo. O que isso quer dizer? É muito fácil a gente comprar coisas no crédito, porque dá a impressão de que a gente tem o dinheiro, mas você não tem. Então eu parei de comprar tudo no crédito. Comecei a olhar assim, o que de fato eu preciso? Eu só uso o crédito se ele me dá cashback ou milhas. Acabou. Se ele não me dá nada disso, não faz sentido. Se eu consigo cashback, ok, eu vou guardar um pouco daquele cashback, ele vai servir como uma reserva de emergência. Óbvio que ele não é um dinheiro que eu saco, mas ele é um dinheiro que eu posso usar para abater uma conta que veio alta. Então eu vou ajustando aquilo ali.
Eu tenho um cashback lá na Amazon. Minha esposa fala, por que você não usa? Porque eu vou usar quando eu for comprar uma coisa muito cara. Acima de R$ 1.000. Não coisas pequenas de 10, 20, R$ 90. Essas eu consigo comprar ainda no meu cartão. Então você vai ajustando as suas parcelas. Eu evito o que a gente chama de desconto hiperbólico, que é aquela preferência exagerada pelo agora. Eu coloco ele lá na frente. A gente também pode chamar isso de um custo de oportunidade, que é quanto isso aqui me custa agora e quanto isso me custará lá na frente. Exemplo prático, tem muito livro que eu queria ter comprado lá atrás e eu pegaria no lançamento mais caro. E hoje eles estão com 80, 50, 60, 90% de desconto. Jogo de videogame também. Então eu vou reduzindo o consumo imediato, entendendo esse consumo que está sendo imediato, ele é de fato necessário agora, ele é um consumo essencial? Não é. Ele não está na minha base de necessidades. Ele está lá em cima. Se ele está lá em cima, eu não preciso gastar agora. Eu espero e ele abaixa o preço. Então eu começo a ter uma regra de crédito diferenciada. Eu não vou só parcelar sem juros, eu vou entender se aquela parcela, se aquela compra, ela faz sentido com aquilo que eu estou buscando. Ok? O terceiro hábito que a gente mudou aqui, isso é muito contextual, isso é muito da sua região, ok? Mas se a minha realidade é qual é o clima que eu vou ter no Brasil daqui a uns 3 meses. Aqui em Brasília, você tem mais calor, você tem o início da seca, você começa a ter outros processos. Então eu comecei a aumentar processo de hidratação, fazer pausas na minha rotina, um plano diário de atividade. Eu começo a criar reguladores que dependem do meu estado físico também. Então, em que momento eu consigo ter mais produtividade? Em que momento eu tenho mais energia? Ontem eu cheguei, estava mais cansado, fui dormir mais cedo. E eu acordei mais cedo e vim trabalhar. Então eu já não começo a rodar aquela coisa de não, vou virar à noite, vou não. Eu posso dormir cedo e acordar cedo. Eu posso fazer isso. Eu posso mudar um pouquinho a minha rotina de acordo com o contexto que me permite fazer isso. Se esse contexto não me permite, eu tenho outras estratégias para ter um protocolo de energia. E aí foi o que eu até criei dentro de um curso que eu tenho de produtividade, que é como entender o seu ciclo de energia. Como entender todo o seu processo. O que faz você ter mais e ter menos energia. O que você identifica como ampliador e drenador de energia. Então, entendendo esse hábito, entendendo que não é só o calor ou o frio, mas a sua rotina, ela permite você ter mais ou menos atividades ao longo do dia. E esse é um hábito que eu diria que ele é fundamental, porque sem energia você não faz nada. Então eu tenho um momento do meu dia onde eu produzo mais, que é o momento da manhã. Eu tenho momentos do dia onde eu descanso um pouco mais. Eu tenho um momento do dia para fazer as minhas leituras, que é quando estou mais tranquilo, mais focado. Eu tenho um outro momento do dia para poder fazer a estruturação de roteiros, de materiais e coisas nesse sentido. E pronto, acabou. E ao longo disso eu tenho outras atividades. Normalmente temos atividades ali estratégicas, temos atividades de buff, temos atividades de descanso. Eu fiz um vídeo recente sobre isso, de como planejar o ano. Eu tenho um texto sobre isso, que é justamente planejando esses próximos 3 meses. E eu olhei para essa estratégia que eu coloquei lá no Substack e pensei, vou usar isso aqui para os meus próximos 3 meses de maneira mais geral. Então eu tenho 3 meses para o contexto da minha vida conjugal, da minha família, 3 meses para o meu trabalho, 3 meses para o meu crescimento pessoal. E assim eu fui direcionando melhor minha estratégia e minha energia de desenvolvimento. Isso me levou ao principal comportamento que eu vou ter esse ano. Por que eu coloco esse ano e não só esses próximos 3 meses? Porque eu entendo que esse ano ele vai ser um pouquinho mais desgastante. É notícia demais que vira ruído. É notícia demais que vira caos. E isso me fez chegar a uma conclusão de que eu preciso de uma dieta de informação. Consumir notícias, consumir entretenimento, consumir reels e coisas do tipo começaram a ficar mais escassos. Agora eles têm um momento no meu dia para eu fazer isso. Fora isso, eu não consumo mais. Celular, não ando mais para todo lado. Internet, não tenho acesso o tempo inteiro. WhatsApp, coisa do tipo, só o profissional. E geralmente não no final de semana. Então eu comecei a ter uma dieta de informações. Isso quer dizer o quê?
Eu tenho janelas ou blocos de hora, janelas temporais, que me permitem consumir o que eu quero. Ponto. Eu reduzo toda a minha carga mental e de ansiedade antecipatória para poder focar naquilo que importa. Então eu começo a reduzir tudo que eu estou fazendo. E a partir desse ponto, eu desenvolvo melhor a minha vida. A partir dessas ações, eu começo a fazer algo diferente. Porque é uma coisa que eu entendi. Os próximos 3 meses, eles não vão premiar quem sabe mais. Eles vão premiar quem sustenta as coisas. Quem sustenta. Porque a identidade não é o que você pensa sobre você. A identidade é o que você sustenta quando tudo está difícil ao seu redor. É tipo aquela ideia. A identidade é quem você é quando ninguém está vendo. Quando as coisas estão acontecendo e ninguém vê tudo aquilo ali acontecer. E aí foi que eu entendi. Quem eu quero ser? Quem eu quero me desenvolver? Foi quando eu comecei a estudar sobre construção de identidade, isso ano passado. E eu resolvi que esse mês de janeiro inteiro, aqui no Substack, aqui no YouTube, para quem for membro pago, principalmente do Substack, vai receber todo o material de como construir a sua identidade. Você já entendeu que você precisa de 4 comportamentos simples para poder sobreviver esses primeiros 3 meses. Reduzir as suas contas, avaliá-las semanalmente ou quinzenalmente, para você poder sobreviver um pouco mais, porque, queira ou não, é um período de maior elevação de contas. Reduzir o seu protocolo de energia, ou criar o seu protocolo de energia, saber onde despender energia, e ter uma dieta de informação. As 2 primeiras é sobre o momento político e econômico que nós temos. O Brasil está mais caro, você vai ter que sobreviver a isso, não tem jeito. Você vai ter que entender os seus comportamentos para evitar consumos imediatos e de alívio emocional. O terceiro hábito, que é o protocolo de energia, é entender quem é você. Quem você quer se tornar nesse processo. Para onde vai a sua atenção. E o quarto hábito, ele aumenta esse processo. Porque você zera todo aquele doom scrolling, né? Todo o scroll infinito. Ficar passando de vídeo em vídeo. Vendo 50 vídeos de pessoas comentando sobre o Maduro sendo preso. Não importa. Já foi. Acabou. Segue. Você não mora na Venezuela. Bom, espero que não. Você não mora num lugar que você precisa estar consumindo isso. Você mora no Brasil, a princípio, e precisa saber focar no Brasil. Ou na sua saída do Brasil. Você pode sim comemorar, você pode ficar triste, você pode fazer o que você quiser. Mas foque em você. Foque no seu desenvolvimento. Porque, mais uma vez, não é sobre a gente prever o futuro. Não é. É sobre eu conseguir prever as minhas ações diante do futuro que se monta. É não ser engolido por esse processo. E mais uma vez, nós teremos um ano de ruído. Um ano de grandes informações circulando. Informações falsas, informações verdadeiras. A IA está no meio. Então, reduz. Foque no que está no seu controle. Foque naquilo que você tem condições de fato de poder agir. Não adianta querer focar em tudo ao mesmo tempo. Ninguém cresce querendo resolver tudo. Ninguém cresce se informando mais. Cresce quem sustenta aquilo que já tem, aquilo que já faz, aquilo que já conhece.